Ah, gravando, censura, gravou. Opa, beleza, foi. Bom, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre programação visual orientada a objetos. Bom, Python é uma linguagem orientada a objetos, né, como muitas outras, pelo seguinte, porque você pode encapsular qualquer abstração dentro de um objeto. Tá? Então você pode colocar ah, toda uma análise dentro de um objeto, você pode colocar um gráfico, né? O R também é orientado a objetos, né? As linguagens mais modernas são orientadas a objetos. No entanto, a gente já viu, né, histórico das linguagens, né, lá desde a década de 60, 70, 80, mas na década de 90 houve uma revolução. Em 1995 foi lançado o Windows 95, que tem essa cara que a gente conhece agora. Antes disso era mais console de entrada de scripts mesmo, né, que a gente usava com o DOS ou com o Linux. Com a chegada do Windows 95, então houve um novo paradigma assim, de programação, que era o quê? A parte visual. A gente precisava fazer programas que envolvesse uma janela, que envolvesse um botão dentro de uma janela, etc. Então, as primeiras linguagens que lidavam com essa parte visual, elas tinham que ser feitas na unha. Ou seja, você, via programação, você tinha que desenhar praticamente cada botão, cada janela, cada coisa que você incluir no seu programa visualmente. Então, isso era muito custoso, muito difícil de programar. Não exatamente difícil, mas trabalhoso. Trabalhoso. Para cada botão que você fosse colocar numa janela, tu tinha que passar horas programando. Até que apareceu um sujeito chamado Anders Heinsberg. Acho que o cara é norueguês ou é nórdico, cara. Dinamarquês ele é. E ele trabalhava numa empresa chamada Borland. E ele criou um negócio que se chamou Delphi. Foi a primeira linguagem orientada a objetos visual. Então eu vou mostrar aqui para vocês a origem, bem rapidamente, dessa linguagem, do Delphi, tá? E com a evolução dele, que se chama Lazarus. E logo depois eu vou mostrar para vocês uma novidade no Python, que se chama Qt Designer, que é uma maneira de você programar visualmente em Python. Então eu vou te mostrar o primeiro programa original de orientação visual de objetos e o que é feito hoje em dia em Python. O Qt Design ele foi inventado em 2019, então ele é muito recente, ele está sendo agora incorporado e absorvido pela comunidade de Python, mas eu achei ele uma coisa fantástica, porque, na verdade, essa orientação visual é o que dá o chamariz, é o chamativo para as pessoas entrarem no mundo da programação, porque você cria um programa com uma janela que vai ter uma interação visual com o usuário, né? Não apenas em códigos. Quer dizer, abriu um mundo de possibilidades esse tipo de programação para a utilização dos computadores. Pessoas leigas passaram a poder usar o computador por causa dessa interface gráfica que os programas incorporaram. Né? O primeiro não foi o Windows, foi o Mac ainda, antes do Windows foi o Mac, né? Mas a ideia da programação visual de objetos apareceu inicialmente com o Delphi. Eu vou mostrar para vocês a cara do primeiro programa de orientação visual em objetos, feito em 1995, e depois eu vou mostrar para vocês o que é feito hoje em dia em Python, em 2021. E vocês vão ver as semelhanças e como as coisas são muito parecidas. Então eu vou compartilhar aqui minha tela e começar a abrir os troços aqui. Por que eu me confundo sempre com esse compartilhamento de tela? Pronto. Eu vou compartilhar a minha tela inteira, que aí eu vou pulando de janela em janela, tá? Tá aparecendo aí o compartilhamento? Tá. Beleza. Então, pessoal, esse aqui é o Delphi, que não é mais Delphi, ele chama Lazarus, está lá no cantinho. Delphi era um programa comercial feito por uma empresa chamada Borland e nos anos 2000 inventaram esse aqui, o Lazarus, que é a cara do Delphi, é idêntico ao Delphi, tá? Ele é um clone. Bom, como que ele funciona? Ele tem quatro partes básicas, esse programa, essa IDE. Tá? Primeiro,
ele tem o formulário, que chama. O formulário, na verdade, é a janela, é a própria janela do teu programa. Nessa janela, você vai colocar os componentes. Aqui a gente chama de componentes. Lá no Python, a gente vai chamar de objetos. Tá? O que são componentes? Um botão, eu falei para vocês, olha um botão aqui. Um botão é um componente. Então, você clica e vai incorporando elementos visuais, aqui chamados de componentes, que se repetem entre os sistemas operacionais. Então, o Windows tem botão, o Linux também tem, o Mac também tem. Todo mundo tem botão. Então, tem um checkbox, é a mesma coisa em todos os sistemas. Esses são componentes padrão de todos os sistemas. Botão, checkbox, radio button, o que mais? Tem menu, você pode criar um menuzinho, tem uma caixa de entrada de texto, você tem um texto, aqui é só uma caixinha de texto, você tem uma maneira tabular de entrar com os textos, que se chama de string grid, você tem de tudo aqui. Você tem centenas e centenas de componentes visuais que você pode incorporar no seu programa. Você tem, por exemplo, até isso aqui é uma barra de progresso, você tem elementos em árvore, tem milhares de coisas aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês só aqui, que é um picker. Deixa eu ver onde é que ele está. É esse aqui, ó. Tá. Aqui ele é uma maneira de você escolher uma data. Tá? Então vejam, esses são componentes padrão de todos os sistemas. Então basta você montar dentro dessa janela os componentes da maneira que você quiser. Tá? O que a gente está vendo aqui é a interface gráfica que o programador vai enxergar. Que o programador não, que o usuário vai enxergar. Então, o programador cria essa interface gráfica e o usuário vai interagir com essa interface gráfica. Isso aqui é o que é chamado em programação de front-end, que o Lucas explicou para a gente aquele dia. É a parte que vai na frente, a parte que o usuário interage. O que fica por trás, que é a parte de programação propriamente dita, é chamado de back-end. Tá? O Delphi e o Lazarus, eles possuem o front-end, que está aqui à direita, e o back-end, que é a programação propriamente dita, aqui à esquerda, na mesma IDE. Tá? A maioria não, a maioria, um programa faz a parte visual e o outro programa faz a parte da lógica da programação. Aqui entra o que os programadores chamam de regras de negócio. Na verdade, a lógica da programação que vai estar vinculada com esses objetos, com esses componentes visuais que a gente montou na nossa janela. Tá? Então, o front-end normalmente é feito por uma pessoa, um cara bom de design, bom de cores, tudo que eu não sou, alguém que entenda de design, legal, né? E o cara do back-end vai ser o cara que vai fazer a programação propriamente dita, que vai vincular todos aqueles objetos, as ações vinculadas àqueles objetos, à linguagem de programação. Aqui é Pascal, tá? Eu só vou dar um exemplo do que acontece se a gente coloca esse programa para funcionar. Aqui a gente clica F9. Essa linguagem Pascal é uma linguagem compilada, portanto ela vai criar ele ainda está compilando, ele vai criar um executável, ou seja, um arquivo escrito .ez. Então aqui está o nosso programa. Esse é um programa escrito, aqui, escrito em Pascal, que é um executável de Windows. Então ele é totalmente funcional. Você pode ir lá, pode usar os componentes visuais que você colocou, e até aqui a gente não escreveu nenhuma linha de código. Então, essa parte visual, ela não precisa de código, ela precisa apenas de design, precisa apenas de agradabilidade visual para o usuário. Tá? Então, é um executável. Se você salvar, deixa eu colocar nessa pastinha aqui, eu vou salvar esse programa que eu acabei de fazer e vou colocar ele nessa pastinha aqui. Eu salvei como projeto 1, pronto, está lá. Na hora que eu executo ele então cria ali, a gente vê, um executável. Esse é um programa executável do Windows. Eu posso criar da mesma maneira um executável para o Linux, um executável para o Mac, um executável para o FreeBSD, um executável para todos os sistemas operacionais que estão por aí. Tá? Veja o tamanho dele, ele não é pequeno, 26 mega, para um programinha que não faz nada. Né?
Mas acontece que aqui nessa janela que eu criei, ele incorpora toda a programação que alguém fez, né, para criar por exemplo, essa visualização tabular. Então aqui envolve desenho propriamente dito de linhas e cubos aqui, vamos dizer, grids, né? Uma programação de baixo nível que a gente não precisa saber porque está pronto isso. Então a grande vantagem da orientação visual de objetos é que eu não preciso reinventar a roda. Eu reutilizo esses componentes. Eu posso aqui, nessa paleta de componentes, escolher os componentes e usar em um programa e o mesmo componente usar em outro programa, e aquele conhecimento adquirido teu, ele se transfere de um programa para outro. Você reutiliza um conhecimento adquirido. Você não precisa reescrever tudo aquilo porque ele está todo pronto lá. Então, esse paradigma da linguagem orientada a objetos, feita de maneira visual, ela foi revolucionária. O primeiro Delphi apareceu em 1995, logo depois que o Windows 95 apareceu, criado por esse sujeito que eu falei para vocês. Bom, então o Delphi evoluiu, virou até hoje existe, é um programa muito caro, mas que constrói até aplicativos para Android e para iOS. O Lazarus também, ele é um programa completamente grátis e que você consegue construir esses programas todos. Beleza? Então é isso. E agora a parte de programação. A gente não viu Pascal, né? Mas é tudo meio que se repete, os for, if, é tudo meio parecido. Eu só vou dar um exemplo aqui de vocês, como eu mostro uma mensagem associada a um botão. Então o que eu fiz? Eu peguei esse botão aqui e cliquei 2 vezes nele. Nós vamos repetir tudo isso em Python, pessoal, tá? Então, só estou mostrando para vocês que esses programas que trabalham com linguagem visual orientados a objetos, eles são todos iguais. Eles têm os mesmos componentes. É a janela, são os códigos, são os componentes. Aqui você tem todas as centenas de componentes que você tem. E, por último, nós temos aqui o que chama de Object Inspector. Na verdade, ele é um editor de propriedades. Cada objeto tem propriedades. E essas propriedades mudam conforme você clica ali. Então, eu não preciso saber todas as propriedades do botão, porque elas estão todas aqui já. E eu posso modificar essas propriedades. O que é a propriedade? Sei lá, o caption, tá ali, bottom, vamos botar botão. Então, virou lá botão. Eu posso mudar a cor dele, eu posso mudar um monte de coisa, eu posso fazer ele fazer drag, né, com outros componentes, eu posso associar algum tipo de ajuda a ele, eu posso colocar uma glyph, um desenho junto dele. Eu tenho 1000 coisas para fazer, tá? Deixa eu botar só um botão aqui, por exemplo, que tem algum tipo de desenho, por exemplo, que a gente chama de glyph, né? Então, se eu pedir um OK, ele bota um OKzinho lá. Quer dizer, eu posso manipular essas propriedades a partir desse editor de propriedades. Então, são esses 4 componentes que existem em todas as IDEs de desenvolvimento visual. A janela propriamente dita, onde vão os componentes, um lugar para guardar todos os componentes ou objetos, um lugar para você escrever o código e uma janela de edição de propriedades dos componentes. Tá? Bom, o resto, meus amigos, é só questão de prática, de você conhecer o seu lugar onde você está trabalhando, mas todos eles se repetem. E eu fiquei muito feliz de ter achado uma IDE do Python que faz exatamente isso, que lida de uma forma visual com os componentes. Então vamos lá, vamos só botar alguma coisa para esse botão aqui. O que esse botão vai fazer? Se eu clicar 2 vezes nele, ele já cai direto num procedimento que vai escrever alguma coisa. Uma pergunta, Maurício. Hello World. Fala. Assim, isso aí você cria a parte visual, daí você faz a programação que é em Pascal, sim, mas toda essa interface aí, assim, só o programa em si, eu imagino que seja em C, né? Alguma coisa do gênero. Cara, por incrível que pareça, o programa é em Pascal. É tudo em Pascal. O Delphi foi escrito em Delphi e o Lazarus foi escrito em Delphi. Os dois foram escritos em Pascal. Toda essa interface gráfica, todo o programa é compilado a partir de Pascal, que faz esses tudo gráficos, tudo aí. É legal. Exato.
Essa foi se você abrir um lugar assim sobre as vantagens do Delphi, essa é uma delas, sabe? Ele é um programa que ele se autocompilou. A primeira versão do Delphi, ela foi escrita no próprio Delphi, sabe? Antes do Delphi existia um negócio chamado Turbo Pascal, que era uma IDE, mas que não tinha essa parte visual tão aperfeiçoada. Tá? E, claro, o Turbo Pascal ele participou da criação do primeiro Delphi, mas todo mundo diz que o Delphi foi escrito em Delphi. Tá? Então, cara, assim, a vantagem do Delphi, do Lazarus, é que você tem tudo de um programa só. Isso aqui tu baixa da internet, tu vai no site do Lazarus, tu baixa, instala isso aqui em 10 segundos, sabe? E pode usar, você pode criar programa e vender programa. Você tem o Lazarus de graça, assim como o Python, né? Você pode criar programa e vender os programas, né? É uma coisa assim muito, muito boa de aprender, muito, muito. E a parte visual é aquilo que eu falei, dá muito apelo. Eu comecei a programar com o Delphi 1 lá em 1995 porque eu precisei. Eu fazia mestrado lá na Bélgica e eu tinha que desenvolver programas que não tinha lugar nenhum, ninguém fazia, né? E eu tive que aprender programação por causa disso. Eu tinha que fazer algumas rotinas de modelo ecológico que não tinha como fazer. Não tinha R, não tinha nada disso. Né? O que eu tinha era uma linguagem de computador. Tinha o Visual Basic, quer dizer, o Basic, não tinha o Visual Basic ainda, só tinha o Basic, que eu achava uma linguagem muito pobre. Tinha o C++, que era uma linguagem muito difícil, e tinha o Pascal, que era uma linguagem no meio das duas. E eu resolvi aprender Pascal. E aí apareceu o Delphi logo depois. Então eu aprendi a linguagem Pascal junto com o Delphi, junto com a parte visual. E eu criei dezenas de programas com Delphi, né? E alguns científicos, inclusive, utilizando toda essa metodologia, né, de front-end e back-end. Uma hora eu mostro aqui para vocês um programa chamado Sysgram, que eu fiz todo em Delphi. Ele é utilizado em várias partes do mundo, tá? Eu não sei onde é que ele está aqui agora para abrir para vocês, mas uma hora eu mostro para vocês. Foi inteiramente feito em Lázaro. Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, em 1995, então, foi criado esse modo de programação, e em 1996 a Microsoft roubou o cara que inventou isso, o Anders Heinsberg, e levou ele para a Microsoft. E lá ele desenvolveu uma linguagem chamada C#, que é uma linguagem foi totalmente nova, né, que incorpora elementos de Pascal e do Java, que é uma linguagem revolucionária. Então, a Microsoft foi a primeira que embarcou essa nova metodologia, né, e criou o Visual Basic. O Visual Basic apareceu um ano depois do Delphi também. Tá? E o Visual Basic é a cara do Delphi, igual, é essa mesma cara idêntica. Portanto, pessoal, é muito legal aprender linguagem visual orientada a objeto, principalmente pelo apelo que ela dá. É muito mais fácil você criar um programa que as pessoas vão usar contendo uma interface gráfica do que elas dependerem de um console e ficar escrevendo script. Tá? Mesmo para você facilita. Esse Sysgram que eu fiz era um programa de análise granulométrica. Ele servia para... Deixa eu só ver se de repente ele aparece aqui do nada. Apareceu. Sysgram, esse bicho aqui, ó. Ele serve para você fazer análise granulométrica. Ele deu problema com o Windows 10, eu não testo ele desde o Windows 7. É uma pena, porque ele... eu vou ter que adaptar ele para o Windows 10. Ele abre uma planilha e faz análise, uma planilha com dados granulométricos, e analisa, cria gráficos e faz de uma maneira muito rápida análises com estatística do sedimento. Bom, uma hora eu mostro aqui para vocês quando eu adaptar eles para esse Windows novo. Isso aqui, então, é programação orientada para objetos, a linguagem é que varia apenas. Agora eu vou mostrar para vocês como isso é feito em Python. Em Python não é tão simples, infelizmente, porque em Python a gente depende de um programa para fazer essa interface gráfica, o front-end, e de um outro programa para fazer a manipulação dos códigos. Tá? Código a gente já usa o JupyterLab, a gente pode usar qualquer um deles, né? Na verdade qualquer IDE que manipule o Python, e como front-end a gente vai usar o Qt. Qt
Qt é uma biblioteca. Na verdade, Qt é uma empresa. Uma empresa que de repente viu sistemas operacionais se multiplicando, né, aparecendo Linux, Windows, Mac, e todos esses programas são escritos em C puro. C é uma linguagem, né, de nível bem baixo, e que todos esses sistemas foram escritos em C. Tá? C++ é uma linguagem mais avançada, de mais alto nível, mas o C puro é a linguagem que todos esses sistemas foram escritos. Então, o que o Qt fez? A Qt inventou uma série de bibliotecas para lidar com o quê? Com um botão como esse daqui, que vai funcionar não só no Windows, mas também no Linux e no Mac, e uma caixinha de texto também, um checkbox, um radio button. Quer dizer, eles criaram uma estrutura básica para você usar em qualquer desses sistemas, de modo que você associe uma linguagem de programação a esse modo visual. Qualquer linguagem de programação. Tá? Então, o Qt existe há mais tempo do que o Python até. E só agora, em 2020, que apareceu uma vinculação do Qt com a linguagem Python. Tá? Aí vou mostrar para vocês como que isso funciona agora. Vou sair do Lazarus. Adeus, Lazarus. Eu tenho aqui um negócio que chama Qt Designer. Olha a cara dele. Não é parecidão? A janela aqui, onde vão os componentes. Isso é livre ou é pago? É livre. É livre também? É livre. Tem duas versões disso. Chama Qt Designer e Qt Pro. Creator. O Creator é pago e tem um monte de funcionalidades a mais. O Qt Designer ele é livre, tá? Mas eu achei ele muito interessante. Ele é a cara do Delphi, a cara do primeirão lá, de 1995. Ele tem aqui a janela onde você bota os componentes. Vamos botar um botão? Esse push button aqui. Olha lá, um botão igualzinho. Um checkbox. Mas nesse caso, ele já está vinculado ao Python, ou você ainda vai vincular isso ao Python? Você tem que vincular ele ao Python. Mas assim, eu poderia usar ele para fazer em Pascal ou qualquer outra coisa também? Podia usar ele para fazer em Pascal ou qualquer outra coisa. Tá. O Qt ele foi criado para fazer interface para C++. Mas a parte... Ele foi criado, digo assim, a concepção dele foi eu entendo assim, mas C++. assim, a concepção, né, assim, é que ele, no outro caso é Pascal. Mas nesse caso você vai fazer a operação gráfica, né, do design gráfico, e aí você pode vincular uma linguagem posteriormente a essa configuração. Que se você quiser usar Python, quiser usar Pascal, quiser usar outra coisa. Exatamente. Exatamente. A diferença de concepção. Lá, como é tudo num programa só, você só vai usar aquela linguagem junto com os objetos visuais que estão lá. Né? Aqui não, tu faz toda a parte do front-end separada e aqui não se fala em nada da linguagem. Tá? Tu pode usar em qualquer linguagem aqui essa vinculação, tá? Depois. Mas o Qt, ele apareceu para criar a interface gráfica, inicialmente, ele foi criado para a interface gráfica do C++. O C++ era muito difícil de você criar na unha a interface gráfica. Então, eles criaram essas bibliotecas para facilitar. Depois foi estendido para as outras linguagens. Né? Mas é que não depende deles, do Qt, o pessoal da empresa. Depende da comunidade da linguagem. Então, primeiro a empresa Qt fez isso para C++. Depois a comunidade de Pascal fez para Pascal. A comunidade do Python fez para Python. Tá? Tanto que demorou. Isso aqui eles fizeram a conexão com o Python, fizeram só agora, em 2019. Até 2018 ainda era alfa. Né? Tá, vamos lá. Beta, aliás. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a janelinha que a gente coloca todos os componentes iguaizinhos a gente fez lá. Nós temos componentes não tão numerosos como tinha lá em Pascal, né? Pascal é muito mais antigo, esse tipo de programação, mas a gente tem uma quantidade legal aqui, a gente tem umas coisas interessantes aqui, né? Vamos ver aqui, por exemplo, input. A gente pode colocar um combo box, que é uma série de valores ali dentro, uma caixa de texto de uma linha só, como a gente fez, ou de várias linhas, né? Memo que chama. E aí vai.
E tem também calendário aqui que eu tinha colocado lá no outro, né? Exatamente o mesmo componente, a mesma funcionalidade, né? Então, pessoal, uma vez feito isso, eu queria botar um calendário que eu não estou achando. Será que é container? Só achei os edits. Tá, deixa para lá. Bom, então, os quatro componentes os quatro constituintes, né, de uma IDE visual estão aqui. A janela, quer dizer, só três estão aqui, desculpa. A janela, os componentes, ou aqui eles chamam de widgets, né, são todos os objetos que você vai incorporar nas suas janelas, e o editor de propriedades. Você muda aqui, ele vai mudando, tá? Então você pode mudar o nome dele, você pode mudar a cor, você pode mudar um monte de coisa aqui, né? Tudo visualmente, para cada componente. E depois, tu pode botar também, interessante aqui, isso aqui é um menu, pessoal. Então, menu, tipo, menu arquivo, submenu, abrir, depois um outro submenu, salvar. Quer dizer, muito conveniente de fazer, de criar essa interface gráfica aqui. Depois você aperta Ctrl R para testar. Pronto, ele abriu a janela, isso é uma janela do Windows, que você tem todos os seus componentes lá funcionando. Isso aqui é o que a gente chama de runtime, tá? Aqui é design time, ou seja, você está criando os componentes, design time. Apertou Ctrl R, ele criou a janela que está rodando, ela está sendo executada pelo Windows. Portanto, aqui a gente chama de runtime. E o runtime, você aperta um botão, ele faz alguma coisa, você aperta o checkbox, ele responde aos seus comandos, tá? Bom, o quarto componente, que seria o lugar de escrever os códigos, não tem aqui. Por quê? Porque vai depender da tua linguagem. Você escolhe uma linguagem, então a própria linguagem, a comunidade cria alguma forma de se comunicar aqui com essas janelas. E no Python, eu vou mostrar para vocês, eu vou salvar isso aqui primeiro, tá? E vou mostrar como abrir isso aqui diretamente pelo Python. Deixa eu salvar. Eu vou salvar numa pastinha aqui, que é PyThings, essa aqui. Essa aqui eu vou chamar de teste. E vejam só, a extensão chama UI, tá? Unity Interface. É uma unidade de interface gráfica com o usuário. Vejam que um programa pode ter mais de uma janela. Eu posso criar outras janelas aqui, tudo junto, e cada uma vai sendo aberta em determinadas horas. Pessoal, o conceito que eu estou mostrando aqui para vocês é de desktop. A gente está fazendo programação para desktop, tá? Mas esses conceitos, eles são perfeitamente transmissíveis ou substituíveis por programação da web. Programação da web tem tudo isso aqui também, tem botão, tem checkbox, tal. Só que a nossa janela não é uma janela do sistema operacional, é uma janela do browser. Então, o browser tem vários, né? Então a gente pode escrever um programa usando as mesmas concepções visuais que a gente está fazendo aqui para a web, um front-end para a web, da mesma forma que a gente está usando um front-end para desktop. Veja, eu aprendi isso aqui em 1995, esse tipo de programação. Quando apareceu a web, eu estava perfeitamente à vontade com os novos conceitos que não diferiam muito desses daqui, tá? Então vamos lá, vamos para o Python agora. Eu salvei, então essa janela aqui ficou salva dentro dessa PyThings. Ficou aqui, teste.i, tá? Teste.i. Aí eu tenho um arquivo aqui do Jupyter Notebook que eu já estou com os códigos lá para abrir esse arquivo aqui onde estão os nossos componentes visuais, tá? Eu vou lá. O meu Jupyter Lab dançou, ele não funciona, só o notebook, eu não sei porquê. Então vamos entrar no notebook. Eu vou abrir essa pasta que está no Dropbox, aqui, PyThings. Então esse arquivo aqui, teste.qt, que eu escrevi antes, tá? Para a gente ver como que carrega.
Veja como é simples. Lembra que lá no Lazarus eu tinha uma janela de código que já vinha com alguns códigos prontos. Então são esses códigos que eu preciso ter em todo o programa que vai executar uma janela. Eu preciso importar a biblioteca do Python que faz a mágica, que chama PyQt5. Já tenho o PyQt6, mas seguindo a recomendação do Guto, nunca é bom instalar a última versão do troço. Não é minha recomendação, é do povo. A recomendação de quem deu, vai ficar para sempre. E aí você importa e você vai criar, então, uma janela baseado naquele arquivo que eu salvei. Tá? Ele chamava teste.i. Eu só conferir teste.i. Tá? Então, eles estão na mesma pasta, ele vai procurar dentro daquela pasta o arquivo chamado teste.i. E aí ele vai executar, ele vai guardar nesse objeto aqui o application inteiro, né, toda a janela do aplicativo, e no fim ele vai mostrar a janela e ele vai executar enquanto o usuário tiver com a janela aberta. No momento que a janela fechar, o programa termina e sai da memória. Tá? Isso é importante porque se você terminar o programa e ele não sair da memória, a tua memória, isso vai criando leaks de memória que chama. E esses leaks de memória, eles são espaços ocupados à toa. Tá? Bom, vamos executar esse bicho aqui. Então, ele está executando lá e ele criou lá na última janela, essa aqui. Isso aqui, então, é um programa Python. Muito fácil. Checkbox, um RAID, pode escrever aqui. E aí tu interage. Por mas exemplo, isso cria um executável? Ainda não. Ainda não, mas vai criar. Vai criar. Eu não vou criar aqui, mas eu vi como criar. É um utilitário que tu executa uma linha de comando que tu transforma essa pasta toda num executável. E daí você vai ter um programinha lá, ou sei lá, meu programa.exec. .exe, esse mesmo. Tá? Vou só mostrar para vocês o que mudando essa janela, ó, esse é um programa, tá? Já está funcionando em Python, uma janela do Windows. Eu vou fechar ela, vou voltar lá no meu Qt Designer e vou botar outra porcaria aqui. Não, vamos fazer uma coisa mais funcional aí. Peraí. Não, eu ainda não cheguei lá. Só vou te mostrar. Quase que eu cheguei lá. Não cheguei no Hello World ainda. Mas calma aí, nós vamos chegar lá. Uma hora a gente chega. Tá, botei um dial aqui só para vocês verem, né? Eu vou salvei. Agora eu volto lá para o meu Python e quando eu executar, vejam que a janela... ele dá um problema, cara. Ele aparece aqui, eu não sei porquê, Guto. Eu também não sei. Já apareceu isso para mim também, not trusted. Pois é. Ele diz que o kernel morreu. Daí tem que reinicializar o kernel. Isso. Não, eu já tive esse erro aí. Procurei a solução e alguém me deu uma solução lá e parece que você tem que colocar ali uma palavra-chave, com que eles chamam uma palavra-chave no início do código. Sim. Que ele vai passar esse erro aí. Mas tem que entrar ele vai reinicializar, provavelmente. Não, ele é uma palavra-chave que ignora esse not trusted aí. Entendi. Então, acho que eu já vi tu fazer isso aí, cara, em algum canto. E uma vez eu tive esse problema, daí entrei no Stack Overflow lá e alguém falou, põe essa palavra-chave lá no início lá e não vai ter mais problema. Beleza. Pois é, tem que ficar reinicializando. Aí se tu vai lá na janela, já executei, né? Tá lá. Apareceu o dialzinho, né? Pode girar ele, né? Então, é isso. Agora, Guto, cheguei muito próximo, mas não consegui fazer um exemplo de Hello World, pelo seguinte. Essa maneira que eu mostrei para vocês aqui é a maneira mais simples de criar uma janela. Ou seja, você deixa na mesma pasta o seu código em Python e o seu arquivo i. Mas, para você criar a funcionalidade maior, você tem que transformar esse arquivo i em Python. E aí, esse arquivo vai ser incorporado pelo teu código em Python e você vai poder fazer mais coisas. Eu não descobri como fazer usando esse arquivo aqui, os dois separados. Isso é bem didático, né? Tu explicar como criar um executável usando esse arquivo aqui
junto com o teu código de Python, mas eu não consegui gerar um exemplo Hello World, sabe? Uhum. Eu só consegui se você transformar isso aqui em código Python também. Mas aí a complexidade aumenta, cara. Eu imagino que Então, sim, né? Porque você não vai perder todas aquelas ferramentas gráficas do... Vai. Na verdade, tu pode fazer... a grande vantagem disso é essa, você transforma em código Python, e se você entende bem de código de Python, você pode adaptar aquela parte gráfica diretamente no Python. Eu imaginei assim, você fazer um programinha lá que se entra com um número, entra com outro e ele te dá a multiplicação graficamente ali. Isso. Temos como fazer isso? Era isso que eu pretendia fazer. Não... Era isso que eu queria fazer para vocês hoje. Então vamos tentar aí, ó. Temos 1h10. 2 horas. Né? Tá, a única maneira que eu descobri é a gente transformando isso aqui em Python. Tem um tutorial, alguns, eles são limitados, cara, porque é meio novo essa história, sabe? O Qt Designer está sendo ainda explorado pela comunidade, as pessoas estão aprendendo a usar, então não tem muito tutorial. Na verdade, as pessoas param por aqui mesmo, onde eu parei. Porque isso é bem, massa, assim, eu, tipo assim, raríssimas vezes na minha carreira eu usei esse tipo de programação com o que é que se fala aí, com criar um executável, né? Quer dizer que 99% do que eu faço é processar dados e gerar gráficos, né? Eu nunca fiz aplicativo para outros, mas uma vez a gente precisou fazer um programinha para fazer coleta de dados de microsonda, né? Para fazer batimetria. E daí a gente usou o Visual Basic. É Visual Basic, né? Sim, Visual Basic. Daí a gente fez um programinha lá que, assim, bem simplesinho, era uma janelinha que você abria a porta dizia em que porta que estava a ecossonda, que porta que estava o GPS, e ele criava um arquivo e salvava, era bem simplesinho. Mas assim, nunca mais tive experiência com isso, né? E assim, até tava... Tipo assim, imaginei, em Python deve ter algo que faça isso, né? Porque às vezes a gente precisa, assim, mesmo que não seja a nossa, né, o principal, é legal gerar, às vezes, um executável para fazer, tipo, uma operação simples, né? Por exemplo, um exemplo assim, ó, tipo, não confundo, tá? Mas quando eu faço cerveja, às vezes eu preciso eu gostaria de fazer um aplicativo que me dá umas respostas rápidas. Eu uso Jupyter, né? Estou usando lá, vou usando o Jupyter, mas às vezes seria legal ter um aplicativozinho, né, que eu já coloco as minhas variáveis e ele já vai me dando ali o resultado, né? Mas... Com certeza, a funcionalidade, a usabilidade é muito melhor. Não, eu acho que eu vou investir isso como hobby por causa da cerveja dele. Não, não é nem hobby, cara. Isso aí eu acho que dá muito mais apelo para quem está começando a programar do que tu usar só código puro. Mas né? vai do objetivo, né? Vai do que você quer programar. Né? Então assim... quem faz só análise de dados normalmente não precisa disso. Né? Não tem porquê. Tu vai gerar um gráfico que tu vai copiar e botar em outro canto, né? Tu vai gerar uma análise, um modelo, alguma coisa que essa interface com o usuário não precisa porque você é o usuário. Tá? Agora, quando você, por exemplo, lida com gente que precisa visualizar dados, te dou um exemplo, lá no Paraná eu tinha um convênio com a Praticagem de lá. Então eles me davam eles sustentavam o meu laboratório praticamente, cara. Bolsa, um monte de coisa, sabe? Eu mesmo não ganhava nenhum tostão, mas eu tinha um convênio com eles que eu criava programa para eles para visualização dos dados, para os operadores. Então, eles tinham um marégrafo, eles tinham um CTD virado para baixo, eles tinham estação meteorológica, e eu recebia esses dados todos pela porta serial, processava no Delphi e fazia um gráfico que era atualizado online, cara. Então a maré tinha lá o tempo todo, o operador que estava falando com os práticos tinha na frente deles a atualização de maré online, feito no programa que recebia simplesmente os dados no TXTzinho, cara, ia recebendo a cada minuto, o programa pegava, processava aquilo e botava num gráfico para o cara ficar vendo, né? Quer dizer, isso aí tem uma utilidade gigantesca, cara, Sim. sabe? Então vale a pena aprender, cara. Vale a pena fuçar. Guto, eu fucei muito. Tem vários, tem dezenas desses negócios aí que criam GUI para Python, tá? Algumas são ridiculamente horrorosas, né? Eu preferi confiar no Qt porque é uma coisa antiga. Eu não conhecia Qt, eu só sabia o que era, mas eu nunca tinha trabalhado com Qt, né? Então eu acho que a aposta é essa, cara. É ir pro Qt. Ele não é muito difícil de vincular com Python.
Só tem um detalhe, Guto, para instalar ele, cara, tu tem que instalar o Python puro mesmo. Eu instalei pelo Windows, o Windows Não, o na meu Python Microsoft aqui é o Store lá, Python, não é o Python basicão, né? Que daí eu vou o instalando. basicão. Apesar que eu descobri que é bom instalar um ambiente pelo Miniconda, você criar um ambiente, daí você pode escolher a versão do Python e você pode ter, na verdade, vários Pythons diferentes no teu computador para cada projeto diferente que você tem. Isso. Eu vi como fazer isso, mas eu não consegui, cara. Cara, Queria tem que até ver contigo depois. eu fiz uma vez. Mas tem que instalar um Miniconda. Quer dizer, você pode instalar um Anaconda, né? Mas eu acho bobagem. Instala o Miniconda, porque o Miniconda ele é um gerenciador de pacotes e ambientes. Né? Então, a grande vantagem do Miniconda é que o pip ele não faz isso. Quer dizer, o pip instala o pacote, mas ele não verifica as dependências. Já o Miniconda, ele instala o pacote e quando ele identifica o que você tem no teu sistema e se tem uma dependência, ele pergunta para você, olha, para esse pacote funcionar, você precisa de tais pacotes. Quer que eu instale para você? Daí você vai lá, instala, daí ele executa. Então tem muitos pacotes, principalmente quando a gente vai usar processamento de imagens e assim, que são uns pacotes mais elaborados. Cara, às vezes, assim, já perdi mês tentando instalar um pacote usando o pip. E daí quando fui ver, usando o Miniconda lá, direto assim. Só que o que ainda não está claro para mim, que eu ainda não tive tempo de investigar, é assim, que agora eu tenho 2 Pythons no meu computador. Né, eu tenho um Python, que é o que eu instalei lá, eu descarreguei o Python, instalei o Python, e eu tenho esse segundo Python que eu instalei pelo Miniconda no ambiente, um ambiente diferente. E aí eu ainda, assim, daí eu escrevi até lá no Stack Overflow para perguntar, só que ninguém me respondeu. Tipo assim, falei, o que eu faço agora? Muda o nome para Bruninha que responde. Assim, porque eu escrevi assim, cara, pessoal, eu falei, eu não entendo direito, mas o que aconteceu? Como que eu uso agora? Assim, ninguém me respondeu. Renatinha também resolve, Bruninha, um nome assim. Cara, pois é, mas assim, eu tentei instalar um ambiente virtual pelo Conda. Então, o Conda, né? Quer dizer, o Miniconda na verdade, o Miniconda é quando se instala o Conda, sem instalar o Anaconda. O Anaconda é a distribuição que vem em 2.000 pacotes juntos, né? Mas se você não quer o Anaconda, você instala o Miniconda, que o Miniconda é o que, na verdade, instala o Conda só. Sem instalar todo aquela monte de coisa que não precisa. Mas é o Conda, é o Conda mesmo. O Conda é o criador, é o gerenciador de ambientes e atualizador de pacotes daí que é mais avançado do que o pip. Tá, então eu descobri isso. Tanto é que tinha um vídeo que eu vi depois que era não instale o Python antes de ver esse vídeo. Né? E daí o cara explicava, olha, não instale, não baixe o Python, instale o Python. Você tem que instalar, criar o ambiente para instalar, para poder executar o projeto e não ter problemas depois. Porque isso que aconteceu comigo, eu instalei o Python, lá na frente eu tive problema. Daí eu tive que instalar o Conda, fiz a instalação, funcionou perfeitamente, só que agora eu tenho 2 Python. Né? Cara, será que é por isso que o meu Jupyter Lab dançou? Cara, eu já tive problema também do meu Jupyter parar de funcionar de uma hora para outra, assim, que foi, eu acho que eu instalei alguma coisa e daí começou a dar um curto-circuito, e aí eu tive que reinstalar tudo de novo, assim. Mas faz algum tempo isso. O meu Jupyter Lab, depois que eu instalei o Qt Designer aí, que eu tive que instalar o Jupyter puro, né? Ele pifou no Jupyter Lab. Eu comecei a usar o Python basicão porque não tinha jeito de eu instalar o Anaconda no meu computador. Porque ele dava um problema de Qt. Olha o Qt. Tá. Porque eu tinha o Delphi, aquele modelo Delphi, e eu usava o Qt para alguma coisa também. E aí dava um conflito que o Anaconda não achava o Qt e daí nada funcionava. Até eu descobrir que era o Delphi, que era o problema, foi um ano. Mas eu falei, então foda-se o Anaconda. Tem que ter o bip depois para apagar o palavrão. Bip. Eu falei,
para o espaço com a Anaconda, e daí comecei a trabalhar com o Python basicão, né? E foi aí foi que é a história, né? Agora que eu instalei o Conda para descobrir isso, só que eu não tive tempo ainda de investigar exatamente o que aconteceu, né? É porque para instalar o Qt Design, cara, todo mundo fala, cria um ambiente virtual. Aí eu tentei criar e ele não roda, ele dava algum problema, É sabe? que Na hora você de tem que criar. entrar pelo Conda. E vai ver que foi isso. Não, você tem que entrar no teu ambiente, você tem que abrir o prompt do Conda e a partir do ambiente do Conda que você inicializa o Jupyter. Tá? Sim. Então se eu abro o prompt do Windows aqui e peço Jupyter Lab, eu vou usar o meu Jupyter associado ao meu primeiro Python. Mas se eu quiser usar esse pacote que é de, sei lá, o CartoPy, não sei, alguma coisa assim, que eu instalei pelo Conda, eu tenho que abrir o prompt do Conda e inicializar o Jupyter pelo prompt do Conda. E aí eu vou reconhecer o pacote que está lá no Conda, lá no gerenciador do Conda. Então, é uma coisa que não está muito clara ainda para mim, mas assim, o princípio é esse. Eu fui seguindo a receitinha e me ferrei, porque eu acho que eu fui no Conda mesmo, no prompt do Conda, eu coloquei lá para instalar, é um dev que eles chamam. Mas você instalou o Jupyter Lab também? Você tem que instalar o Jupyter Lab lá também. Mas é por lá que eu entro no Jupyter Lab. Não, mas você instalou o Jupyter Lab lá? Com a Anaconda não instala o Jupyter Lab? Não. Você tem que estar. É o Conda ou Anaconda? Eu instalei o Anaconda e o Conda vem junto, não é? Não, o Conda vem junto, mas você criou um ambiente. E nesse ambiente, de alguma maneira, tem que estar associado. E nesse ambiente eu tenho que ter associado o Jupyter Lab. Então, cada ambiente que você criar vai ter um zoológico diferente, vai ter uma fauna diferente de pacotes. Porque isso é para o cara que desenvolve aplicativo para o Python 2.7, ele vai criar um ambiente do Python 2.7 com todas as dependências do Python 2.7. Então, você vai ter o Jupyter 2 para isso aí e tudo mais. Então, cada ambiente que você cria, você tem que associar uma fauna associada de pacotes. Entendi. Então, por isso que o meu Jupyter Lab não funcionou. Não, ele nem sabe que tem, né? Tipo, Mas aí funcionou assim, eu criei um ambiente e eles recomendam que você instale tudo lá dentro, justamente para não interferir na tua instalação padrão do Python. Exatamente. Então, você cria um ambiente, você colocou esse pacote aí, você tem que dar lá o Conda, install o Jupyter Lab, ele vai instalar o Jupyter Lab nesse ambiente. E aí, nesse ambiente, você vai lá no Jupyter Lab e ele vai executar. Isso, cara, eu vim para o Windows, eu sempre estou no Linux, né? Eu vim no Windows para mostrar para vocês como é no Windows. Porque no Linux, bicho, não tem nada disso. O terminal é o terminal do Linux, cara. Não tem o terminal de mas tem os ambientes também do Python. Mas você cria tudo no terminal. Não, pode ser. A maneira de fazer mas você também vai criar os ambientes diferentes, né? Essa coisa de ambiente, assim, para mim não fazia muito sentido, né? Porque a gente é muito linear, assim, tipo, eu não sou produtor de software. Não, eu não sou produtor de software, né? Eu não preciso dar assistência técnica. Agora que começou a ficar mais claro essas coisas de dependência, porque na verdade, assim, antigamente eu usava MATLAB tá tudo pronto ali para você, né? Não tem muito o que. Já o Python, o Deus dará, né? Então, agora eu entendi, realmente, vamos usar o ambiente, porque daí tá. Eu não entendi assim. Bagunçar as coisas. Não fazia sentido para mim. Para que eu tenho que ter ambiente, né? Agora a coisa começa a ficar. Né? A gente não tem aula, né? Tipo, não tive aula, ninguém professor. É o que eu falo, cara. Nós somos autodidatas da programação, né? E aí, por um lado, isso é vantagem para os alunos até, né? Porque aprendem muita coisa junto com a gente, né? Às vezes tu fica constrangido de um cara chegar lá e começar a ensinar um monte de coisa que o cara sabe tudo e não quer compartilhar coisa que ele não sabe, né? A gente aprende muito ensinando. E a gente compartilha o que a gente não sabe também. Exato. Eu fui assim na estatística a vida inteira também. E essa busca, cara, é legal que os alunos vejam, porque é muito importante aprender onde procurar. Não, porque assim, lembra lá do ano passado eu coloquei o iceberg, né? Que o sucesso é um iceberg. Que é, tipo, cara, aquilo é muito real, porque assim, na verdade o que a gente tem que ensinar aos alunos, mais do que programar, é descobrir como resolver os erros que vão dando no caminho, porque é muito erro, né? É erro.
Cara, num dia normal, eu acho que eu passo um terço do tempo em Stack Overflow, assim. Tipo, um terço do meu tempo de programação é no Stack Overflow, lá procurando solução para problemas que eu não sabia que existiam. E eles se reproduzem, né? Não, até você achar o que vai resolver o teu caso, né? Você tem que entrar em uns 30 respostas lá, né? Tipo, mas depois que você resolve, bacana, né? Por exemplo, por isso que resolveu, deixa guardadinha a solução para não por esquecer exemplo, mais e ter onde procurar. O que eu fazia, assim, fazendo uma MATLAB de um jeito, assim, tipo, tem que descobrir qual que é o caminho das pedras em Python, né? Por exemplo, fazer animação, assim, é legal fazer animação Sim. Cara, assim, tipo, é incomparavelmente melhor Python do que MATLAB, assim, tipo, depois que Não, você... Python é encantador, cara. Eu tô encantado, sabe com o quê, cara? Pela quantidade de coisas que tem na internet. Tá? É Eu tô impressionante. acostumado. Pascal, bicho, é uma comunidade desse tamanho, assim, ó. R é uma comunidade que tá crescendo, já tá desse tamanho. Há 4 anos o R era assim, cara, já tá assim. O Python, bicho, é desse tamanho, cara, sabe? É Então, muita gente, é muita gente. eu entrei às vezes assim, eu fico vendo nos YouTube, assim, meio, né? Daí eu entrei num YouTube que falava sobre linguagens de programação, assim, que tipo de linguagem que você precisa, né? Daí o cara falava assim, as concepções das linguagens. Era bem legal, assim, porque o cara ia desenhando, assim, a primeira linguagem, a partir dela, qual que foi derivada das próximas. E ele recomendava, assim, né, o que se precisa. Primeiro, assim, que não fique se limitando a uma linguagem, né? Tem essa cabeça aberta de que cada linguagem tem as suas vantagens e desvantagens. Mas o que ele colocou, assim, uma coisa extremamente importante, assim, olha, vá para as linguagens que tem maior quantidade de gente usando, porque o retorno, né, tipo, é muito melhor do que você entrar numa linguagem que tem pouquíssima gente usando. E assim, daí você entra lá na quantidade de possibilidades em Python, assim, compara até com MATLAB, assim, é ridículo, não tem comparação. Não, até é ridículo, cara. Eu te falei, editor de GUI como esse daí tem dezenas, cara. Aí é tanta coisa que tu acaba até ficando perdido, sabe? Então, mas por outro lado, a quantidade é muito saudável, né? Porque é certo que quanto maior a quantidade, a qualidade acaba aparecendo. E aí entra mais ainda a questão de saber procurar, né? Porque assim, é que nem a internet, tem de tudo, né? Aí você tem que saber procurar e na verdade tem que saber começar a entender a linguagem do que o pessoal fala. Daí você vai ver que tem o pessoal por exemplo, do pessoal que gosta da interface gráfica, tem o pessoal que trabalha com inteligência artificial, e aí quando você começa a ler o help e já vê que, não, esse aqui é da turma da inteligência artificial, você nem olha o resto. Você já quer achar um help que foi escrito por alguém que dá análise de dados, né? Então, porque os estilos são diferentes, né? A maneira de usar o código é diferente. Cara, eu fiz um intensivo de Python aí que apareceu de graça, que era uma enrolação danada, mas eu gravei as aulas e fui dar uma olhada no material. Ele dava 4 aulas, cada uma de um assunto. Um era análise de dados. Era fazer um gráfico no Matplotlib, é isso? Matplotlib. O outro era tu criar uma lista de compras, assim, usar planilha, sabe? Era um negócio meio ridículo, assim, sabe? Essa aula tá parecendo um podcast, né? Tá vivo aí, Vinícius? Vocês foram para um trem bem mais puro, eu fiquei assim, ok, né? Faz pergunta, Vinícius. Você tá aqui, ó. Cara, você tem 2 professores para responder as tuas perguntas. Tá? Olha, universidade pública e gratuita aqui, ó. E os programas são gratuitos também. Vinícius, falar uma coisa, cara. Tu viu esse QT Designer aí, né? Quando as pessoas se deparam com um negócio desse, 70% delas pensam em fazer um programa, que é uma calculadora. Colocar os botõezinhos lá, né? 1, 2, 3, 9, mais, menos, e bolar uma maneira de criar uma calculadora. É o primeiro projeto que alguma pessoa tenta fazer quando se depara com linguagem visual. Hein, Vinícius, que tal? Eu tive que mexer em Python durante quer dizer, PHP,
durante o tempo. Então eu tive que fazer uma calculadora. E PHP, meu Deus do céu. Então, em Python é muito mais divertido. PHP é linguagem de internet, é uma linguagem de back-end apenas, né? Então, o PyQt5 é a primeira opção aqui dele de geração de GIS, né? Sim. Daí tem o Tkinker. É uma porcaria. Kiwi. O Kiwi trava o computador. WXPython. Isso eu não conheço. LibAVG. PySimpleGui. Esse eu vi. PyForms. É uma porcaria. Wax. É porque assim tem que dar tempo para amadurecer, né? Que tem aqueles que vão morrer daqui a pouco e tem aqueles que vão evoluir, né? Daí tem que ficar esperando um pouco para ver qual que vai evoluir para. Sim, mas eu tô louco para postar no QT Gui, cara, porque o QT eu sei que não vai morrer tão cedo e só vai para frente, sabe? As coisas do QT são duradouras. Tu falou um aí, o Forms. Eu entrei aqui numa página, eu coloquei aqui. O que eu procurei? Compartilha aí. Eu coloquei aqui Python Gui. E daí, o que apareceu aqui? Aqui, daí tem aqui embaixo, Top 10 Python Gui Frameworks for Developers. E daí apareceu essa lista de 10 geradores de Gui. Aí? Oi? O QT é o primeiro, é o primeiro da lista. Ah, tá. E daí tem todos esses outros, assim. Não. E daí... Tá virando padrão o QT. Cara, ó, Guto, nenhum deles tem um editor de componentes, objetos como o QT Gui. Todos eles são muito mais código do que visual, sabe? Dá uma fuçada, cara. Veja o que tu acha. Eu tô muito afim de investir no QT. Cara, eu não tenho muito tempo. Não, eu também. Eu peguei hoje de manhã isso, pra você ter ideia. Peguei e falei, vou ver isso. Isso seria legal, por exemplo, assim, você pegar um aluno bom, assim, que nem o Vinícius, né? E aí, Vinícius? Ideia, desenrola aí, Vinícius. Depois ensina pra gente. Isso. Né? É assim que funciona. Maldade não. Maldade é bondade isso. Não, a gente está compartilhando o nosso conhecimento, né? Você tem que aproveitar que você está aqui aprendendo, você pode aprender alguma coisa na internet e vir ensinar pra gente. É como se fosse um seminário. E, claro, aprendizado com o professor autodidata é isso. Os alunos ajudam na construção do conhecimento. Não, aqui os alunos acham que o professor sabe tudo, né? Não, mas olha, vale a pena, cara, vale a pena mesmo. Eu fiquei muito entusiasmado com isso, viu? Muito. Porque, na verdade, eu tinha tentado esses outros aí que tu falou na semana passada e desestimulei mesmo. Um deles travou meu computador completamente, cara. Eu nunca tentei. Aí hoje de manhã eu descobri o QT. Oi? Eu já tinha assim, eu já tinha pensado assim, em gerar executáveis pelo Python, mas nunca pensei em interface gráfica. Pois é. Ah, cara, uma fonte de consulta legal, que eu não sei se tu vê também, é grupos do Facebook, bicho. Não, eu não tenho Facebook. Eu não tinha também, mas eu preciso para comunicar com algumas pessoas pelo mundo, né? E aí eu descobri grupos no Facebook de Python. Grupos com 150 mil pessoas, que tal, sabe? Então é uma montanha de gente, cara. E lá tem de tudo, bicho. Tem gente que coloca dúvida básica, tem gente que pede conselhos para os mais antigos, sabe? Tipo, qual o caminho que eu vou seguir, né? E lá eu tô aprendendo um monte de coisa. Perguntas que você não deveria colocar no Stack Overflow, que nem eu fiz, né? Exatamente. Né? No Stack é mais técnico. Seu imbecil, né? Vai estudar! Ou então alguém fala, de novo essa pergunta, olha as anteriores olha aqui, primeiro. Não sei o que, seu imbecil. Pior que a pessoa é grosso mesmo, não tem essa história de... Ah, mas o Stack é muito bom, cara, muito bom. Eu uso desde que ele apareceu. Eu tô tentando criar minha página ainda estática no GitHub aí, né, mas não tive... Que eu quero criar uma página para colocar esse material dos tutoriais, né, de análise de dados, eu quero colocar tudo lá disponível, mas não tive tempo, não tive saco ainda de
fazer, ver os YouTube para fazer isso. Mas tu tem ideia do que tu vai usar? Qual ferramenta? Não, Eu uso o não. RStudio. Não, eu quero criar uma página estática no GitHub e colocar só para disponibilizar lá o material pro pessoal, quem quiser pegar, clica lá direto, né? Para eu não ter que ficar, tipo, tá lá, quem quiser tá lá, o material tá lá. Mas tu vai precisar de um programa para manipular o conteúdo dela, né? Tu pode fazer direto ali em HTML também, né? Não, eu vou usar eu quero o mínimo esforço. Mínimo esforço? É. Mínimo esforço é fazer isso no RStudio. Tu aperta um botão e ele já manda pro GitHub automaticamente. Não, mas assim, eu tenho que estudar isso, eu tenho que ver como que eu vou fazer ainda. Talvez. Tem outro lugar mais fácil. Aí veja as ferramentas que tu usa, né? Deve ter muita coisa. No RStudio é a jato. Não, imagino assim, mas eu acho assim, eu tenho que estudar ainda, né? Tem que, tipo, eu não tenho um aluno que eu falar assim, fulano, como que eu faço isso? Não. Com o aluno, fulano, faz isso, não, depois me ensina. Eu já tive aluno assim, eu já tive um aluno que falava assim, vai descobrir como que faz isso, depois vem me ensinar. Eu tive alguns também. Mas... Só mandar e depois todo mundo aprendia. Aquele aluno problemático que ele te traz mais soluções do que você é capaz de gerar problemas para ele, né? Então, mas a página estática, cara, a maneira de fazer, ela tem que estar vinculada a alguma ferramenta. Não, eu baixei. Deve ter coisa no Python direto. Não, eu baixei lá, eu dei o GitHub aqui no meu computador desktop, né? E daí eu tenho que mandar o material para lá, fazer a clonagem lá, mandar para lá e só que eu ainda estou no limite assim de como ter o saco, de sentar, prestar atenção e fazer a coisa. Te falar uma coisa, antes que você comece a tomar decisões do que usar, uma coisa, aprenda do que se trata o Git, tá? Git. O GitHub é um site, uma tecnologia que a Microsoft comprou, aliás, que usa a concepção Git, tá? Git, quem inventou o Git foi o Linus Torvald, o cara que inventou o Linux. E ele diz que ele fez 2 programas na vida dele, o Linux e o Git. O Linux, botaram o nome de Linux, ele não queria, mas botaram, né? O nome dele é Linus, botaram Linux. Aí o segundo programa que ele fez, ele resolveu chamar de Git, que é uma gíria para babaca. Né? Então ele falou, é meu nome também, então eu prefiro ser chamado de babaca do que de Linux. Peraí, tô com a campainha aqui, só um minuto. Beleza. Git, gerenciador de versões. Já ouviu falar no Git, Vinícius? Sim, tinha que usar muito. Querendo ou não. Usou o GitHub? Usou o GitHub? Uhum. Tinha que usar, não tinha como. Todas as vezes que você acabava pesquisando qualquer coisa, acabava ou no site ou alguma coisa. Mas aonde que tu usou o GitHub? Foi por causa que eu fazia o técnico aqui no IFTO, era informática para a internet, então teve muita conexão com várias linguagens e acabava caindo lá. Tá, qual que é a história do babaca? O Git. Então, o Git é o seguinte, cara, ele tem vários conceitos em volta que era legal tu aprender, né? O conceito de push, que é você incluir um conteúdo, né? Você pode mudar vários conteúdos e dar um push simultâneo de vários conteúdos, e todas as ferramentas que usam o GitHub usam essa terminologia. Tá? Então pega um tutorialzinho que deve ter de Git e aprende a usar, cara, que vale muito a pena. Tá? Muito a pena. O GitHub ele é um gerenciador de versões, cara. Para que eu quero um gerenciador de versões? Durante anos eu falei, eu boto versão 1.1 nos meus programas e foda-se, né? Não preciso de gerenciador de versões. Até que eu fui ver a vantagem dele, cara. O RStudio, ele se conecta com o GitHub de forma que você abre um programa que você esteja desenvolvendo diretamente no GitHub, sabe? Você não precisa guardar no teu computador. O GitHub, ele funciona como uma rede social de nerd, de geek. Ou seja, você deixa lá os seus programas, as pessoas têm acesso àquilo, elas podem ver os programas que você fez, e você abre aquele programa de qualquer lugar, né? Simplesmente. Ele fica lá guardadinho, você abre tudo diretamente já na tua ferramenta. Mas o meu propósito agora não é usar nem nada de programa, é simplesmente usar a hospedagem, né, da página. Tipo, usar uma página para hospedar só o conteúdo, porque assim, gente, não pode depender da FURG, não dá para depender de ninguém, né? Então, vou usar o Git para fazer isso.
Então, mas se tu olhar, entra no GitHub, nas páginas do GitHub. Eu tenho uma lá, com um monte de programa lá. Eu entrei lá já na tua página, tava fazendo um bom tempo que não era atualizado, inclusive. Acho que desde 2017 que não atualiza aquela página. E vale a pena, cara, porque tu mantém tudo lá, meu, não tem erro de perder, sabe? Não, porque E assim... para quem trabalha com isso é um portfólio, né? Você vai mostrando... mas assim, o meu objetivo é simplesmente ter um site para, assim, independente para deixar material didático, assim. Sim. Vale muito a pena, é de graça, é tudo de graça, por enquanto. Por enquanto, né? Não, mas eu acho que assim... A Microsoft adquiriu isso aí, eu fiquei com medo. Não, mas parece que eles assinaram um acordo lá que ia preservar lá as características lá. Eu li um material... Tomara, cara. A Microsoft tá criando umas coisas decentes agora. Diferente do VS a Microsoft é o seguinte, assim, como é uma empresa mega, né? Imagine que tem zilhões de pessoas e deve estar cheio de gente boa e tá cheio de babacas. Né? Então, assim, cara, porque tem muita coisa boa, tipo assim, da Microsoft, né? Que tem assim, tipo, tem as coisas ruins. Mas tem muita coisa boa também, né? Então, assim, a gente fica naquela, assim, por exemplo, no Windows tem um tal de whiteboard, que é um troço muito legal, assim, para você escrever na tela, essas coisas assim. Tá aí disponível, que quase ninguém usa, né? Porque nem sabe que existe. Né? Então tem umas coisas muito boas da Microsoft, mas assim, daí você vê atualização automática, essas bostas assim, né? Que... trata o usuário como burro, essas coisas, né? Não, mas se você pensar que... Peraí, aí você tem que dar um braço a torcer, porque 99% dos usuários aí eu tenho que ficar do lado da Microsoft. São burros. Né? Cara, mas tem coisa que eles atrapalham, meu. Não. A Microsoft não faz programa para nerd. O foco dela é o cidadão comum, né? Não é nós. Tá? Então ela tem que fazer o programa que a tua mãe usa, que a minha mãe usa, não sei o quê. Então, tipo, não... O problema é assim, que daí as criaturas que entram na faculdade acham que esse é o padrão. Né? E nós estamos aqui para quebrar esse paradigma e dizer, não, você tem que entender o que é o computador, o que é memória RAM, o que é alocação de memória, o que é sistema de arquivos, não sei o quê, que ninguém interessa para 99,9% dos usuários de computador, né? Então você tem que ver que... Só que assim... Diga. Fala. É que a Microsoft tratava os programadores como um usuário comum, cara, sabe? Então, eles era tudo vendido. Mas eles não tratavam, eles não tinham uma comunidade de coisa gratuita como Python, por exemplo. Eu sei, mas é que a Microsoft... Né, mas agora tem. Mas a Microsoft sempre teve esse viés de fornecer um produto para um usuário final. Sim, mas agora eles estão fornecendo muita coisa de graça para os programadores. Agora, assim, tá mudando, né, mas assim, se você pegar o histórico da Microsoft, né, o que a IBM criou lá o XP, tentaram fazer um sistema operacional, não conseguiram fazer funcionar e chamaram o Bill Gates para fazer o sistema. Daí ele fez... Aí ele comprou um pronto. Não, daí ele, assim, enquanto que a IBM carregava o cavalo de carga, que era o hardware, ele, com a cabeça dele e com o sócio dele, criaram o software, né? E aí... Ele não criou. Não, ele copiou, né? Ele copiou lá, ele fez as adaptações dele. Ele comprou de um professor universitário por $50 mil e o cara achou que estava fazendo o maior negócio do mundo. Bom, enfim. Mas o foco da Microsoft sempre foi o usuário final. Nunca foi desenvolvedor. Né? Aliás, nem a Apple, né? Nem a Mac, nem, tipo... O Linux, que é o único sistema que é mais voltado para nerds, né? Então ficou, né, assim, mas se você vê assim, quem precisa de um computador não precisa programar. Ele quer um utensílio. Ele quer um acessador de Facebook. Mas com o GitHub, esse acordo aí, que eu achei legal, né? O VS Code, que é um puta do IDE também, totalmente gratuito, por compromisso também, né? Quer dizer, eles estão indo para essa parte, dando um apoio maior pro programador, coitado do cara, né? Senão, ficar pagando pelas coisas não porque daí ali eles acham a mão de obra para eles, né? Eles estão, na verdade, prospectando mão de obra. Sim, exatamente, né? Quem desenvolve para o Windows está fazendo um trabalho para eles, né? Não, e assim... Eles têm ali a partir dali eles conseguem puxar quem eles querem trabalhar para eles. Ó, o Maurício caiu. Já pode pedir música.
Oi? Já pode pedir música. Ah, tem música em podcast? Apertei o botão errado. Como é que é? O Vinícius falou que já dava para pedir a música no podcast. E quando é que pede música Eu no também não podcast? sabia, eu achei que podcast era só esses papos furados de internet. Não, gente. Não? Pô, eu não sabia. Depende, Esses dias temos ao vivo, temos ao vivo. a minha filha teve que me explicar o que é um meme. Pô, meme vem de. Meme, você não leu o Gênio Egoísta do Dawkins? Não. É um livro que ele colocou isso, colocou como meme. Na verdade, o que eles explicam, essa molecada sobre meme, é a superfície da história, né? O Dawkins falava que meme é a mesma coisa que gene, mas em termos culturais e não biológicos. É uma coisa que se transmite culturalmente, tipo uma fofoca, né? Muito legal. Ao invés de gene, é meme. Então, Mas podcast também envolve. Não, que eu, assim, uma vez Isso eu não sabia. me convidaram para fazer um podcast que era só ficar conversando sobre um tema, assim, de... Nem lembro o que era, mas... Não tinha música não, Vinícius. Desculpe. Deve até ter, né? Ou depois que eu saí, né? Esperar eu sair para colocar música. Podcast normalmente é uma conversa, né? Um papo e tal, mas pode ser também uma pessoa falando sobre um determinado assunto, né? Eu já fiz, teve uma disciplina que eu botava uns podcasts lá, explicava umas coisas com um áudio, né? Pois bem, então, assim, seria legal a gente fazer uma guia, né, até o final do curso. Se a gente tiver paciência e saco. Vamos? Né, fazer uma Vamos guia, dar uma fuçada essa semana? fazer uma guia para fazer uma bobagemzinha, um Hello World, assim. Clica aqui, daí você clica ali e aparece Hello World. Ou então uma janelinha, tu pega um valor de uma caixinha, pega o valor de outro, multiplica, faz uma calculadorazinha. Você já está querendo, já tá exagerando. Vamos dar uma fuçada essa semana? Eu vou, assim... Não, vamos fazer um projeto. Tem que ser ambicioso. Não, assim, o que arrepia assim, é quantas horas eu vou ter que investir para descobrir como fazer isso funcionar, né? Entre outras coisas que eu tenho que fazer, né? Daí você fica naquela, assim, né? Cara, uma sentada, bicho. Eu vou fazer isso esse fim de semana, cara. Uma sentada, tu descobre o Hello World, depois tu descobre as coisas em cascata, assim, sabe? Então eu vou sentar esse fim de semana e vou descobrir essas coisas. Esse final de semana tem que escrever meu projeto de pesquisa, o PQ. Opa! Era para o dia 16, mas está travado o sistema do CNPq ainda, né? Eu vou ver se eu consigo me sentar, escrever um projeto bonito, elegante, charmoso. Não destravaram já o CNPq? Hã? Não destravaram já o CNPq? A Carol Chagas ainda não. O Lattes já está funcionando, mas a submissão de propostas não. Já fez seu backup do Lattes? Não. Eu fiquei com o maior cagaço, cara, de perder tudo, porque nunca que eu ia conseguir reunir tudo aquilo de novo, sabe? Tipo... Cara, tem gente que põe até peido lá, né? Ó, peidei às 8 da manhã, né? Tipo... Eu só coloco tem paper. Coisa que eu não tenho. Não, só coloco tem paper. Coisa... eu também, basicamente. Paper e aluno, orientação concluída. Assim. Isso, Mas tem coisa que a gente acaba perdendo, cara. E aí eu não vou recuperar. Se eu tivesse perdido aquilo tudo lá, tinha coisa que eu não ia recuperar nunca mais. E pra mim, cara, eles perderam aquilo tudo, cara. E contrataram uma empresa dessas aí que recupera HD queimado, cara, fudido. Cara, essa história tá mal contada, assim, tipo... Muito mal contada. Tá muito mal contada, tem que esperar clarear, é que nem o Covid, né? Só daqui a um tempo, vamos saber. Vai ter que esperar um tempo aí pra descobrir o que realmente que aconteceu, de que do laboratório realmente saiu essa merda desse Covid. Já vacinou, Vinícius? A asma me serviu para alguma coisa.